porque a gente vê o desdobramento do Espiritismo, que é algo extraordinário, porque envolve todo o saber humano, né? Quem dá uma aula sobre Espiritismo não pode se limitar a ficar na pergunta e na resposta. Porque aquela resposta, ela envolve conceitos, e às vezes são conceitos muito abrangentes, que nós devemos até pesquisar para estudar o desdobramento desses conceitos. Talvez por esse envolvimento do Espiritismo com as ciências humanas, as ciências da saúde, as ciências exatas. Marisa, está faltando. E outras áreas do conhecimento é que nós ficamos entusiasmados, e isso nos traz muita realização pessoal. Além do que o fato de eu trabalhar nelas afina mais a minha mediunidade, no sentido de que em momentos determinados eu posso ser orientado pela intuição, ou posso ser orientado quando abro o Evangelho segundo o Espiritismo, num culto do lar. De toda forma, a síntese do que eu gostaria de transmitir é que o Livro dos Espíritos é muito abrangente, como filosofia. Ele é um livro de filosofia, tem todos os aspectos da filosofia, todos os desdobramentos da filosofia, e ele demanda realmente um estudo sério, e eu espero que vocês não fiquem só na aula, porque vocês devem chegar em casa, quando tiverem um tempo, e se possível ainda com a cabeça fresca da aula, vocês lerem aquilo, comentarem e tal, começarem a ver aquilo, o que representa aquilo, e aquilo que está ali, o que está podendo se relacionar com vocês e o que vocês podem fazer aproveitando esses conhecimentos. Então, é isso, a aula é grande. Nós vamos pedir ao Amilcar para tocar a Ave Maria. Por favor, Amilcar. Senhor Jesus, Deus nosso Pai, estamos aqui nesse momento ligados a vós pelos nossos sentimentos, pelo nosso coração, pelo nosso respeito, pela nossa gratidão, pela nossa submissão a vossa vontade sempre sábia e perfeita. E, sobretudo, pela nossa filiação espiritual, que nos dignifica à medida que dignificamos as vossas leis. Ou seja, quando temos os privilégios, ou o privilégio de ajustarmos a nossa conduta às vossas leis, então nós nos sentimos dignificados, porque somos filhos que estão respeitando, considerando e submetendo, sem preconceitos e sem ressalva, aquilo que vós
estabelecestes e que Jesus, vosso preposto, trouxe ao mundo. Assim, em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, rogando a bênção vossa, que possamos ter aqui espíritos que nos ajudem no trabalho e sensibilizem também os alunos, para que eles despertem a consciência deles, despertem a atenção para a grandeza da doutrina espírita. Damos por aberto os nossos trabalhos no dia 3 de agosto do ano 2015, pela graça de Deus. Então vamos ver algumas coisas dentro daquilo que nós poderemos ver, né? Bem, visitas espíritas entre pessoas vivas. Nós vimos isso na aula passada. Isso se dá quando o indivíduo dorme. Não é isso, Marquinhos? A alma se liberta do corpo, duas almas se libertam e se comunicam entre si ou mais almas, não é? Para poder decidir coisas, tomar conhecimentos, se instruir. Muito bem, vamos andando. Amilcar, pode puxar. Vamos lá, mais um pouco. Vamos. Mais um pouco. Mas para que esse fato das visitas espíritas entre pessoas vivas se dê, as pessoas, ou o grupo de pessoas, tem que ter afinidades espirituais. A alma se liberta do corpo e se emancipa. A alma, dois idem. Há uma convergência de encontro, mas na dependência dos interesses e as leis das afinidades de atração. Ou seja, as almas têm que ter valores morais, valores intelectuais, princípios comuns e interesse comum, quando aí elas se grupam. Podem grupar almas evoluídas, almas esclarecidas, como também pode grupar almas de baixo estofo moral e até mesmo criminosos e dependentes químicos e pessoas de todas as formas, eu diria, de imperfeição. Bem, esse foi o ponto que eu tive que acrescentar, porque dessas visitas, às vezes o indivíduo acorda, mas acorda com uma determinada ideia, que Allan Kardec e os espíritos comunicantes chamaram de intuição. Intuição vem do latim, que é a imagem refletida num espelho. Quer dizer, é como se nós estivéssemos vendo a nós próprios. Mas, em filosofia, ela caracteriza o aparecimento subitâneo e imprevisto de uma ideia. Quer dizer, surge uma ideia em nossa mente. Às vezes tem um problema, vai dormir com aquele problema, Carola. Aí chega, de repente, de manhã, às vezes a pessoa no banheiro, às vezes eu fazendo a barba, frequentemente recebo um negócio, não é? Surge uma ideia, né, para resolver alguma coisa, e a partir daquilo se forma a intuição. Então a intuição é algo que chega, uma ideia que chega e que não está dentro do nosso pensamento, da nossa preocupação ou daquilo que estávamos julgando que seria o melhor. Então essa ideia é uma semente. Como uma semente gera árvore e frutos,
a intuição vai gerar pensamentos e raciocínios, cujo fruto se destina a solucionar o problema. Essa ideia trabalhada pela nossa lógica, pela nossa razão, ela então forma um princípio de solução, ou forma o que nós sabemos sabemos de filosofia de juízo. Está claro isso? Então, esse assunto é repetido porque a intuição é alguma coisa que nós temos que ter. Nós podemos ter intuição. É só melhorarmos nosso padrão espiritual. Nós podemos usar essa intuição. É só nos melhorarmos. Mas se nós estamos preocupados com o mundo, com o social, seja com essas coisas de superficialidade, essas relações, ou com o consumo, com a aquisição de objetos, seja o que for, essa intuição fica bloqueada, porque ela vem de planos superiores. Então, o indivíduo que está pensando uma coisa que é mais de nível inferior, mais grosseiro, a intuição não chega, porque é como se fizesse uma blindagem na sua capacidade de captar esses fatos. Então, a evolução moral é realmente um dado importante para que nós possamos receber essa bênção de Deus, que é a intuição. Mas se nós queremos ser do mundo, nós continuaremos no mundo. Nós sabemos que o mundo não trará realizações que temos a expectativa, ou que criamos a expectativa. O mundo não pode nos dar muita coisa, mas o nosso espírito, ligado às coisas de Deus, realmente nos dá coisas extremamente gratificantes e extremamente, eu diria, felizes. Então, é por isso que eu puxei para a intuição, que não é uma coisa do espiritismo. Eu queria que vocês prestassem isso. Ela entra no espiritismo através da mediunidade, mas ela não é só do espiritismo. Ela não é um patrimônio do ser humano. Como uma semente, não é um patrimônio de quem a semeou. É um patrimônio de Deus que criou essa semente. E qualquer indivíduo pode semeá-la também. Porque a gente fica com essa ideia que o espiritismo é tudo. O espiritismo não é tudo. O espiritismo é uma visão globalizada das coisas, do saber, pela filosofia, dos fenômenos espirituais, que estão baseado fundamentalmente na mediunidade e na ectoplasmia e no perispírito. Quer dizer, os fenômenos espirituais têm 3 alicerces: mediunidade, ectoplasmia e perispírito. Sem isso a gente não consegue funcionar direito. Ectoplasmia é mais para o lado dos fenômenos de efeito físico. E o perispírito, sozinho, mais para os fenômenos de efeito inteligente, que, por exemplo, é a escrita. Então, dentro disso, nós temos aqui um filósofo francês, que é Henri Bergson, que considera a intuição como o único ato mental capaz de aprender a realidade essencial das coisas. Aqui foi escrito realidade essencial das coisas. Isso aqui gera um ponto de interrogação. O que é essencial das coisas? O que é a realidade essencial das coisas? Nós temos que indagar. Temos que usar a filosofia, que é indagativa, que pergunta o que é essencial das coisas. Já que, complementarmente, cabe apenas a lógica e a razão articular e dar sentido próprio a essas coisas. Como nós dissemos, a intuição é que vai gerar a lógica, a razão
e o juízo que nós pretendemos ter. Então, dentro disso, tal da realidade essencial, vamos andar mais um pouquinho e nós fomos pesquisar o que vem ser essa essência das coisas. E encontramos, dentro da filosofia, em Tomás de Aquino, os melhores estudos, de acordo com os livros de filosofia, obviamente. Cadê o Pina? Aí, Pina. E o neném, tá bom? Graças a Deus. Então, Tomás de Aquino foi que melhor estudou a essência das coisas. Essência, segundo Tomás de Aquino, é a qualidade de tudo que está expresso na definição das coisas. Quer dizer, eu defini essa mesa. Qual é a essência dessa mesa? Mesmo sendo um objeto concreto, tangível. Então, o que essa mesa tem para a gente buscar ela dentro da definição de mesa e dentro daquilo que ela tem de essência nessa definição? E que se atém não só à forma, mas também à matéria. Aqui no caso da mesa, não só a forma da mesa, mas a matéria, que é a madeira. Mas como a matéria está ligada à forma, o objetivo se liga ao subjetivo. Quer dizer, eu sou Paulo, objetivamente falando, mas eu tenho uma subjetividade, que são meus sentimentos, meus afetos, minha parte emocional, minhas ambições, meus ideais. Então, eu, Paulo, objetivo, tenho dentro de mim um ser subjetivo, que eu mesmo crio. O meu espírito cria esses valores intrínsecos à natureza nossa. Então, como o objetivo está ligado ao subjetivo, surge uma nova indagação, que é a ligação, ou seja, a ligação entre o objetivo e o subjetivo. Tomás de Aquino é mais concreto, entre a matéria e a forma. E essa ligação que une o que eu sou com o que eu penso, o que eu falo com o que eu sou por dentro, essa ligação é um outro fator inerente à minha essencialidade. Quer dizer, toda a subjetividade existe, eu falo, eu sou objetivo, tenho mãos, pés, etc. Mas há uma ligação entre como eu me conduzo objetivamente e como eu sinto subjetivamente. A ligação é uma outra asa nesse avião, é um outro motor. Mas a ligação, ela tem que ser inteligente. Toda construção tem que ser inteligente. Ela tem que buscar uma relação inteligente entre o que eu sinto e como eu aparento o que eu sinto. Então, essa inteligência tem que buscar o quê? O que a inteligência busca? Um final. Toda inteligência busca um final. A inteligência, numa área das ciências exatas, busca um final de quê? De um teorema, de uma equação, de um postulado na matemática, de uma fórmula física que expresse um fenômeno físico, de uma fórmula química que expresse a combinação dos elementos,
dos compostos, enfim. Então, na vida, a inteligência tem que ter um finalismo. Pode, Irene, ser um finalismo para o mal também. Porque o indivíduo articula isso, mas para criar um objeto de destruição, para prejudicar alguém, não é? Para corromper alguém, para subjugar alguém. Mas a inteligência é finalista, não é? Então surge um novo fato aqui, que é o finalismo, que é aquilo que a inteligência propõe e que nasce da ligação entre o subjetivo e o objetivo. É complicado, mas vocês estão entendendo alguma coisa. Alguma coisa vocês têm que entender. Portanto, chega-se a essência das coisas, aqui, ó, em Tomás de Aquino. Essência é a visão transcendente, quer dizer, que vai mais além do que eu estou vendo aqui, ó, a mesa, mais o ambiente, vai para o mundo subjetivo, e o mundo subjetivo também tem os espíritos. Mais além das coisas objetivas, que constitui o universo objetivo, o daqui, o subjetivo, que são meus sentimentos, que é uma outra dimensão, e a ligação inteligente que une o que está lá com o que está aqui, ou o que está aqui com o que está lá. E cujo último componente é o finalismo, que vai buscar uma solução. Por isso que Jesus disse a Pedro: Pedro, tudo que amarrares no céu estará amarrado na terra. Tudo que for desamarrado no céu estará desamarrado na terra, mostrando essa interdependência entre aqui, o nosso mundo objetivo, e o mundo subjetivo, que nós não percebemos sensorialmente, mas que é o mundo dos espíritos, ou o mundo onde transitam as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos amores, enfim, tudo que nós temos dentro de nós, não é? E esse é o finalismo. Então, vamos ver aqui. Esse gráfico é muito claro. Por exemplo, a essência é essa religação entre mundo objetivo com o subjetivo, o que o Rocha Lima, o doutor Rocha Lima pensa e o que o Rocha Lima aparenta. Essa é a ligação. Mas o que ele pensa, ele aparenta, tem que ter uma finalidade. E essa finalidade tem que ter o caráter inteligente. Portanto, esse todo aqui é que é a essência da realidade. Mas a gente só penetra nesse todo quando? Pela intuição. Não tem como penetrar fora da intuição. Agora, na concepção nossa espírita, a essência confunde-se com a inteligência divina. Ou seja, há uma inteligência criada por Deus, que é o princípio inteligente. Deus cria também o elemento inteligente universal, que rege toda a criação. Eu vivo falando nisso, não é, Carlos? Vivo falando no elemento inteligente. Ele rege toda a criação, rege as órbitas planetárias, as distâncias, as galáxias, os movimentos, enfim, as dimensões, tudo que nós pretendemos abstrair, mesmo fora desse mundo, está sendo regido pelas leis divinas, no caso, pelo elemento inteligente universal. A vida é uma expressão dessa inteligência, do elemento inteligente universal, com as suas trocas de calor, de temperatura, trocas energéticas e metabólicas, né? Então, na concepção espírita, essa inteligência, ou esse princípio inteligente que Deus desdobrou em outras inteligências, e por isso ele criou o espírito Valtinho. E o espírito Valtinho se tornou espírito
porque já tinha o princípio inteligente dentro dele, decorrente do elemento inteligente universal. O espírito Valtinho, quando ele pôde individualizar essa inteligência de Deus dentro de si, ele então concebeu a vida futura, concebeu Deus, concebeu a relação de causalidade, que tudo que ele faz gera uma consequência. E aí começou um ser com consciência, que gerou o livre-arbítrio, já que ele tem uma capacidade agora de agir de acordo com a sua vontade. E o espírito Valtinho foi criado. Mas antes, esse elemento inteligente, que está no espírito Valtinho, estava lá no mineral, regendo as partículas de um átomo, vamos supor, de urânio, que os elétrons, os prótons, os nêutrons, a massa atômica do urânio, que é bastante pesado. Mas esse elemento que estava lá nos minerais, ele também formou os vegetais, formou os animais, e foi evoluindo até nós nos tornarmos os únicos seres da criação que temos a capacidade inteligente. Correto? Daí o salmista dizer, mais uma vez, eis que sois todos deuses, sois filhos do Altíssimo. Ou seja, a divindade, que é a inteligência que está em nosso espírito e que forma o nosso espírito, que o nosso espírito é uma fagulha, é uma chama inteligente. Essa inteligência, ela decorre de nossa filiação com Deus. Daí nós termos, eis que sois seres, hein? Não é, Valtinho? Falei tanto. Eis que sois deuses, Valtinho. Oh, por quê? Por isso. Mas não somos Deus. Não somos Deus, mas temos a divindade imanente em nós. Então, nós estamos nos perdendo, aí por isso que eu jogo isso lá, no mundo, à toa. Vou jogar minhas coisas fora, tirar a roupa. Nós estamos nos perdendo com uma porção de futilidades, com uma porção de preocupações, com uma porção de suscetibilidades, com uma porção de orgulho, com uma porção de possessão, com uma porção de ciúme, com uma porção de egoísmo. Estamos nos perdendo naquele lugar sujo, cheira mal, em detrimento, em prejuízo da grandeza que temos dentro de nós e que nós podemos por nós próprios andar com ou sem espírito, porque também nós somos espírito. Então, a partir disso, o elemento inteligente universal, quando individualizou-se, formou-se o espírito, que é a criação de Deus. Então, o espírito é individualização. Quem quer saber, já sabe agora como é que se formou o espírito. É um ser inteligente. E o resto é corpo do espírito. Perispírito é corpo do espírito. Corpo físico é corpo do espírito. O espírito é um negócio inteligente, indizível. Não é um negócio formado. Ele forma com a ideia dele, com o pensamento dele, com a vontade dele, e organiza as coisas. Como a gente molda uma massinha e a gente dá forma a ela com as mãos, ele vai dando forma às coisas de acordo com o que está na cabeça dele, não, de acordo com a inteligência que ele aplica. Se ele aplica para o mal, o perispírito dele é pesadão, ele encarna no mal, violenta as leis divinas e vai se queixar aí que está numa situação difícil. Mas ele é o responsável da sua própria dificuldade.
Não foi Deus que castigou ele. Bem, então, vendo isso, vamos andar mais um pouco. Aí, eu vou citar Jesus, né? Nesse finalismo, né? Por quê? Porque é isso que vocês têm que entender também. Qual é o finalismo do Espiritismo? Qual é? Cadê? Caiu até aqui meu chapéu dos parentes judeus. Aqui. Olha aqui. O finalismo do Espiritismo, a essência de tudo isso, do finalismo, é a perfeição. Nós estamos aqui, pessoal, para buscarmos a perfeição. Ou seja, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Ou seja, nós estamos aqui dentro desse movimento inteligente, que é a essencialidade do nosso ser, para nós evoluirmos a cada vez mais com novos dons perceptuais. Eu estou falando um dom elementar ainda, frente à grandeza do Espírito, que é o dom da intuição, para que nós possamos evoluir a tal ponto, chegando àquilo que Jesus disse: eu e o meu Pai somos um. Aquilo que eu digo, eu não digo por mim, eu digo pelo meu Pai, que me manda dizer. Aquilo que eu faço, eu não faço por mim, eu faço porque o meu Pai manda fazer. Então, ele chega o momento, na estrutura evolutiva espiritual dele, que ele sintoniza com a vontade de Deus. E ele expressa plenamente a vontade de Deus, não sendo Deus. Então, nós temos que acompanhar ele, porque ele é o modelo e o guia, ele vai nos levar a esse caminho. E é um absurdo dizer que nós não vamos chegar lá, porque isso é da própria lei divina, e é o finalismo da nossa encarnação, da nossa criação como espírito, que é nos tornarmos, entre aspas, deuses. Agora, se vocês querem ficar nesse negócio rodando, vocês vão rodar. Meu chapéu está aqui. Vocês vão rodar. Vão rodar. Ah, vou ao centro espírita, faço isso, faço aquilo, bababá, falo bonito, abro o evangelho, leio lá, sede bem-aventurados, não sei o quê, vou andando, né, praticar a caridade, vou andando, mas por dentro não andou nada. Por dentro está na mesma. Então, essas aulas que eu estou dando a vocês não são aulas simples, porque nem todos estão aptos a compreender, mas pelo menos muitos que estão aqui estão recebendo esse impacto de entender que tem que mudar o seu padrão de vida moral. Por isso o Espírito de Verdade disse: espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Aí, parece um pastor. Instruí-vos. Este é o segundo. São de origem humana os erros encontrados no cristianismo. Acabou. São de origem humana os erros encontrados no cristianismo. Mas ele dá 2 ensinamentos, ele não dá mandamento, ele não quer impor. Quem impunha era Moisés, nos 10 mandamentos, porque a barra lá era assim, ó. O povo era uma tribo ainda, grosseira, tinha que aprender na base daquele negócio. Ó. Se não batesse assim, não funcionava. Então são os 10 mandamentos, e é tudo não. Não adorarás, não adulterarás, não cobiçarás, é tudo não. Não, não. Quem diz não sabe que existe o sim. Mas, dentro disso,
Nós temos que entender que esse é o finalismo do Espiritismo. É a nossa evolução rumo à perfeição. O resto, cada um faz o que quer. Mas o Espiritismo está lá montado em cima disso, com mesa de palestrantes, com diversos oradores, com speakers oficiais aí de instituições, de federações, de sociedades espíritas. Pode falar o que quiser, pode falar, mas para nós é isso aqui. E isso aqui é Jesus. Tranquilamente. Então, caiu aqui. Então, essa percepção, quando a intuição vem, ela é imediata, ela não tem intermediação intelectual. Nós não articulamos, nós não ficamos pensando, não ficamos buscando. Aquilo chega e aí a gente articula. Aquilo vem e aí a gente forma um raciocínio. E esse raciocínio nos dá uma diferenciação. E nas diferenciações nós formamos, ou nas semelhanças, formamos um juízo. E afirmamos sim ou não. Então essa é a intuição. E a imediata é a lógica, é a intelectualização, o raciocínio, a articulação das ideias, é o pensamento lógico. Isso não tem nada a ver com a intuição, isso até prejudica, porque o cara intelectualiza muito esses ensinamentos tão subjetivos, tão próprios do nosso espírito, fica numa racionalização profunda que ele não penetra na essência. Porque a essência nós penetramos pela intuição. É diferente. Aqui tem também, eu falei do Claude Bernard, que é um fisiólogo e médico francês, né? Que descobriu a circulação do sangue, circulação corpórea, e ele diz que a intuição ou o sentimento gera a ideia. Aí ele concorda com Bergson. E a ideia ou a hipótese experimental, ou seja, quer dizer, um corpo cai. Aí eu posso ter uma intuição. O que move o corpo cair? Aí eu vou articular um sistema de pesquisa que me identifique por que o corpo cai. Então, a ideia ou a hipótese experimental vem pela intuição, ou seja, a interpretação antecipada dos fenômenos da natureza. Diz Bernard, toda iniciativa experimental está na ideia, pois só ela provoca experiência. Por isso que dizia Einstein também que o grande pesquisador tem que ser um bom filósofo. Viu, Pina? Pesquisador experimental tem que ser um bom filósofo. Tem que saber abstrair. E Allan Kardec agora fala dos médios intuitivos. Mas médio é diferente de intuição nossa. Nós estamos intuindo sozinho. Médio já começa a ser o quê? Meio. Intérprete de. Canal de. Intermediário de. Aí é diferente. Aí já tem um espírito ali trabalhando com ele. Médios intuitivos. A comunicação do pensamento do espírito pode se dar também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designamos pela essa palavra o espírito quando encarnado. O espírito comunicante, nesse caso, não age sobre a mão para fazê-lo escrever. Quer dizer, esse médium intuitivo não está automatizado na psicografia. Não a toma nem a guia, não segura e começa. Agindo sobre a alma
qual se identifica. É então a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão e esta o lápis. Ou seja, o médium intuitivo recebe do espírito uma ideia. Mas ele sozinho é que tem que dar a redação e o texto da ideia. Ele. Por isso, quanto mais culto nós formos numa determinada área, mais nós poderemos expressar o conhecimento daquela área, assistido pelos espíritos também especializados naquela área. Não, ele pode também, mas o médium intuitivo, a palavra médium aí cortou ele sozinho. Cortou. Ele pode andar, ele pode ser intuitivo ou médium intuitivo. Está escutando, Marquinhos, como é que funciona? Então, o espírito comunicante, quer dizer, o cara que está atuando lá, o espírito, não substitui a alma do médium, porque não poderia deslocá-la do corpo. Domina-a sem que isso dependa da vontade dela e lhe imprime a sua vontade própria. Assim, o papel da alma não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, e a transmite. O médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama de médium intuitivo. Ficou claro isso? O médium mecânico, o espírito pega a mão dele e ele roda a mão. Lá na revista Espírita, tantos exemplos de médium mecânico que escrevem com as duas mãos simultaneamente, diferente. Um espírito pega essa mão, outro pega a outra. Tinha um que escrevia olhando lá alguma coisa. Depende, é só pegar o braço do cara e fazer uma atividade mecânica que ele consegue. Mas ele não sabe o que realmente está fazendo. É muito além dele. Então, as pessoas no Brasil confundem o médium com o espírito. E deificam o médium, mas não é por aí. O médium pode ser uma pessoa ótima. Pode ser uma pessoa humilde, pode ser de bom coração, de princípios morais. Isso é o médium. Mas o que ele comunica, não é ele que sabe. Pergunte um médium aí, às vezes, que dá uma comunicação difícil, se ele sabe explicar o que ele escreveu. Ele não vai saber. Porque é mecânico, automático. Mas o médium intuitivo sabe, porque ele recebe aquele pensamento do espírito que quer que ele escreva aquela música, aquela composição musical. Pronto, vamos lá. Vamos falar do Beethoven. Pronto, Beethoven. O que houve com Beethoven? Precocemente. Surdez aqui, ou aqui e aqui juntos. Junto. Não foi assim? Mas ele, independente da surdez, ele continuou compondo. Como é que vai compor? Se ele não pode ferir a tecla do piano e tirar a nota, ou se ele não pode pegar um violino e puxar e fazer uma sinfonia, como parece que uma sinfonia que ele já estava surdo, é a heróica em homenagem a Napoleão. Não é? Como? Com aquela sinfonia que tem N violinos, N violas, N flautas, N violoncelos, N clarinetes, N trompetes, N coisas, e ele na pauta tem que cada instrumento, cada grupo de instrumento, ele vai tudo ao mesmo tempo, para fazer cada um tocar tudo simultaneamente na mesma harmonia. Como é que é isso? De onde que ele tirou isso? Se ele estava surdo. Não, o espírito dele não estava surdo, ele estava surdo.
Então, ele tinha, provavelmente, uma assistência espiritual, que sozinho ele não ia resolver isso. Não venham com essa para cima de mim, é um pouco complicado. Então, a assistência espiritual vibrava na cabeça dele o quê? O som. E ele pegava aquele som, bum, não, essa nota está muito aguda, está numa escala muito alta, bom, vamos botar mais baixo, grave, vamos puxar para baixo, pi, bu, bu. Aí ele via lá e escrevia. Então, é isso que nós temos que dizer. Agora, se ele não soubesse música, e se não fosse um gênio, podia vibrar tudo na cabeça dele, todas as notas, que não ia sair nada. Então, a mediunidade intuitiva, ela também pode ser utilizada por nós, sozinhos. Allan Kardec era o modelo do médium intuitivo, Marisa. Dizer que Allan Kardec era um médium, escrevia aquelas coisas, ele não escrevia aquelas coisas. Ele fazia essas perguntas aí, ajudado também por espíritos. Os espíritos respondiam, ele discutia com os espíritos, ele dialogava, tinha vezes que ele tinha até mais razão que o espírito no que dizia a resposta. Então, ele era um médium que tinha intuição. Então, quando ele fazia alguma coisa que causava um erro à doutrina, aí aquilo dava um mal-estar para ele. Aí tem uma passagem muito boa em Obras Póstumas, quando ele está escrevendo o Livro dos Espíritos, e ele escreveu alguma coisa errada no Livro dos Espíritos. Aí quando ele chegou em casa à noite, ele escutou um barulho lá na parede. Pô, o que é isso? Ele não tinha medo, né? Tem gente que tem medo do barulho, né? Para nós é até diversão o espírito bater, né? A gente vai bater um papo com ele, né? Deixa bater. Aí ele foi lá, examinou se tinha alguma coisa, tinha nada, nada. Depois ele parava, mais uma vez, aí ele falou, o que é isso, tal? Falei, não consegui nada, acho que eu vou dormir. No dia seguinte ele foi consultar uma médium da confiança dele. O espírito que batia se manifestou. E a médium não sabia nada que tinha acontecido, que Allan Kardec não era de falar nada, era ficar calado nessas questões. Aí chegou, acho que era a Madame Plenemazon, e disse, olha, ontem à noite aconteceu isso, lá em casa batia. É verdade, sim. Você tem que ver o quarto parágrafo daquele texto que você escreveu, e vai ver que tem um erro naquele quarto parágrafo, naquela página tal e tal. O Espírito falando, a Plenemazon escrevendo lá, ou psicofonia, eu não sei, tal. Devia ser psicofonia. Aí ele falou, mas eu peguei aquilo e rasguei, não gostei e refiz. Ele falou, o Espírito falou, foi justamente isso. Você não gostou e refez e ainda está errado. Obras Póstumas. Você vai, hoje, à noite, escreve que nós vamos dar a você a intuição para você corrigir o texto. E assim foi a experiência dele. Então, a mediunidade intuitiva, ele tinha essa condição de se aproximar dos espíritos. Para ele isso era uma maravilha. Mas ele, mesmo sem os espíritos, ele como espírito, buscar isso. Como muitos artistas que não têm nada a ver com os espíritos, eles buscam a criação das obras dele lá em cima. Um deles é um dos maiores expressões do abstracionismo, né? Que é que ele tem um bigode, é o Salvador Dalí, né? Aquilo ali não bate coisa com coisa, mas realmente para você
exprimir sentimentos, você não vai botar figura, que não dá. Figura é para coisa... figura é para coisa realmente perceptível. Não é? Enfim, o surrealismo, nem abstracionismo, é surrealismo. Então, eu estou batendo na intuição, porque a gente pode utilizá-la sozinhos, ou podemos utilizá-la com a ajuda dos espíritos. Para termos a ajuda dos espíritos, nós temos que estar fazendo coisas boas, senão a intuição vem para o lado errado e a pessoa decide errado. Vamos fazer aquele negócio, Valtinho? Aquilo vai ser um fracasso. O espírito está atuando sobre o cara para ele fazer um negócio errado. Aí ele vai e faz, depois reclama. Né? Enfim, então, essa aqui é a mediunidade intuitiva. E outro ponto também é que diz aqui, pode subir um pouquinho? O espírito comunicante, vamos repetir aqui, não substitui a alma do médium, porque não poderia deslocá-la do corpo. Isso é o que nós achamos vulgarmente, que o espírito comunicante sai e o espírito do médium sai e o comunicante vai e ocupa aquele espaço. É a tal da incorporação mediúnica. Não existe incorporação mediúnica. Existe sintonização energética do espírito comunicante com o perispírito do médium, que sob o influxo daquela energia, atua sobre o corpo físico e vai mexendo nas cordas vocais, vai mexendo a mão dele, vai fazer a psicografia, vai dar uma evidência qualquer, etc. Não existe incorporação mediúnica. A sintonização mediúnica. Incorporação é um fenômeno mecânico. Nesse caso, não há fenômeno mecânico, há fenômeno energético. É sintonizar com a rádio FM 99.3, música clássica. Pronto. Aí vocês vão ter um pouco de sossego. FM 99.3, só música clássica. Então vocês vão ter um pouco de sossego e não vão ter barulho. Então, é isso também que a gente extraiu do livro dos médios, dos médios. Né? Então, mais ou menos isso, que eu estou refazendo a aula passada, né? Vamos andar mais um pouco. Ele, no livro dos médios, ele fala, faz a pergunta. Eu acho que quem responde essas perguntas é São Luís, tá? São Luís era um grande estudioso da mediunidade. São Luís foi Luís X, quando encarnado na França. Eu acho que ele viveu na França nos anos 1500. Viu, Valtinho? O sábio, o inventor, nunca são assistidos pelos espíritos nas suas pesquisas? Aí vem a resposta. Quando chega o tempo de uma descoberta, os espíritos incumbidos de lhe dirigir a marcha procuram um homem capaz de a levar a bom termo. Inspiram-lhe as ideias necessárias, com o cuidado de lhe deixar todo o mérito, porque essas ideias ele terá de elaborar e pôr em execução aqui. Os espíritos dão intuição a ele, mas quem elabora e dá a execução é ele, o médium, o indivíduo. Assim acontece com todos os grandes trabalhos
da inteligência humana. Quando eu li esse texto aqui, eu me questionei, puxa, quando é que o Brasil vai mudar então? Quando é que essa cultura da corrupção, que eu já falei, que é a moral da corrupção, não é? É uma moral, é um valor, é um juízo de valor. Ser corrupto é uma coisa natural, não é? Não é nada de ilícito, é natural dentro da cultura brasileira, né? Quando é que vai mudar essa situação nossa? Quando é que vai mudar esse juízo de valor errado que está aqui dentro, embutido na maioria dos brasileiros? O cara está lá na pobreza, bota ele ali sentado numa mesa para ganhar dinheiro, em 2 tempos muda, né? Ele cai logo pelo dinheiro, não precisa fazer muita força. Quando é que vai mudar isso? Quando é que a gente vai ter um processo educacional com professores, com infraestrutura na escola, com condições boas de aprendizado, com tempo integral para as crianças, com aulas sobre esses valores que não são da religião, são próprios de Deus, não pertencem a nenhuma religião. Quando é que vai mudar essas coisas no Brasil? Quando? Eu fiquei me questionando. Aí eu vi aqui uma resposta. Quando chega o tempo de uma descoberta, ou seja, quando chegar o tempo do Brasil, isso vai ser mudado. Será? Aqui, que está dizendo que será. Ó. Levanta para mostrar a tua ignorância para todos eles. É um processo evolutivo. A lei do progresso é inexorável. Ninguém pode impedir que as coisas aconteçam, porque a lei é uma lei divina. Então Deus tem que fazer sujeitos progredir. O Brasil foi descoberto em 1500. Então, 1500, 2000, vamos por 500 e poucos anos atrás, ou 500 anos depois, o Brasil era uma terra só de índios, né? Aborígenes, né? Que viviam para a sua subsistência. Come, mata uma paca, mata uma anta, pesca os peixes, distribui ali para a tribo toda, todo mundo come e vai dormir na rede. Aí, quando acaba a comida, vai outra vez caçar, vai outra vez produzir. É uma economia de subsistência, mas não gera nenhum progresso. Não inventam nada em si. Então, se nós fizermos essa puxada, a gente viu que nesses 500 anos, o Brasil se transformou. Nós não somos tão primitivos mais como os nossos antepassados. Então, a lei do progresso, ela fatalmente vai chegar o momento que ela vai fazer nós amadurecermos. Mas não vamos ficar com pieguice. Piegas é o sujeito que traça as coisas de uma maneira muito simplória, muito elementar. E nem vamos ficar com idealizações absurdas que fogem ao real. Nós não somos a pátria do Evangelho, nem o coração do mundo. O coração do mundo é a pátria do Evangelho. Nós não somos o coração do mundo, nesse momento não. Porque morre mais gente aqui de homicídio e de acidente do que os caras que morreram no Vietnã, os caras que estão morrendo por todo mundo aí. Morre muito mais. Se diz que morreram 100 lá, todo dia morrem 100 no Brasil, de alguma forma. São centenas de milhares de indivíduos que morrem. São assassinados. Aí, isso às vezes nem é estatística. Então, nós não podemos ser o coração do mundo com essa agressividade que existe. Pátria do Evangelho? O Evangelho não tem pátria.
Ô Marquinho, peraí, pátria do evangelho, que é isso, cara? Você acha que o evangelho é igual e vai fazer do Brasil a igreja do mundo? Eu vou tirar meu sapato, vai fazer aqui um Vaticano espírita? Isso não existe, não existe. Evangelho é uma coisa de todos e pode ser alcançado por todos. Agora, há uma polarização maior de espíritas aqui. Nós estamos trabalhando? Estamos fazendo a nossa força? Estamos. Um dia isso vai crescer. Mas, como eu disse, chega o tempo, vai chegar o tempo. Quando esse tempo chegar, é que as coisas vão começar a ser mudadas. Por enquanto, nosso horizonte é, Pina, 0. Visibilidade, 0. Não decola nenhum avião aqui nesse aeroporto. E nem pousa. Não se vê nada. Não temos horizontes ainda, só horizontes, né, do que a gente está passando né? Alguém quer falar? Não, né? Então, mas dentro disso tem a parte espiritual, que a gente trabalha e que vai, de uma forma ou de outra, ajudando as pessoas a se esclarecerem, né, a doutrina. Então, eu também fiz essa síntese aqui da intuição. Vamos lá, subir mais um pouquinho. A intuição, em Bergson, é a realidade essencial das coisas. Aí eu fui a Tomás de Aquino, expliquei que essa realidade é formada pela relação entre o mundo objetivo e subjetivo, por uma relação inteligente e que tem que levar a um finalismo que é a nossa evolução. Então, em Bergson, a realidade essencial das coisas, ela leva o raciocínio e a razão e ele fica só no pensamento lógico. A intuição pura é que gera isso, quer dizer, aquela ideia que chega subitaneamente, sem que o indivíduo estivesse pensando naquele assunto. E a intermediação da intuição para a lógica é o raciocínio e a razão. Em Claude-Bernard, ela gera ideias e leva nas pesquisas experimentais a hipótese e as origens dos fenômenos. Em Allan Kardec, a intuição também é uma qualidade mediúnica e que leva a comunicação, pesquisas e ações. São uma visão espírita, uma visão filosófica, uma visão de um pesquisador de fisiologia, mas também com aspecto filosófico, e uma visão da doutrina espírita, também com aspecto filosófico, porque Allan Kardec foi um grande filósofo, né? Vamos andando, eu acho que o tempo está indo. Acho que acabou hoje. Vamos mais um pouco, vai. Vamos. Andando. Bom, então, a aula passada parou aqui, em transmissão oculta do pensamento. Então, nós vamos, na próxima aula, voltar sobre a transmissão oculta do pensamento. Como ainda temos uns 7 minutos, tem algum corajoso aí que quer fazer pergunta em voz alta? Fazer pergunta em voz alta. Não, isso. Espera aí. A mediunidade gera 2 efeitos. Os efeitos inteligentes
que são a psicografia, a vidência, a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia. Ela passa inteligência pura nas suas comunicações. E a de efeito físico, que atua fisicamente sobre objetos, produz luz, produz sons, produz energias e produz transporte, desmaterializa e cura. São os dois efeitos, segundo o professor Kardec. Um médium inteligente, a mediunidade de efeitos inteligentes, efeito inteligente, através de um médium mecânico. Mas pode ter um médium intuitivo também gerando esses efeitos inteligentes. São duas obras criadas. Uma criada pela intuição do indivíduo, outra por uma passividade que ele dá. Na mecânica, a gente dá uma anestesia boa aqui no plexo braquial do médium, não é? E ele fica sem sensibilidade e sem atividade motora. Pegou aqui novocaína ou outra substância, anestesia, como se fosse fazer uma pequena cirurgia. Então ele não sente o braço, sente mais nada, né? Pode estar lúcido, porque não foi geral, aí ele começa a escrever, né? E o espírito pega o braço dele, igual pegou a cesta no início dos fenômenos, ou igual pegava a mesa e botava a mesa para girar, para subir e descer. Só que pega o braço dele. Foi. Inteligente. A mecânica, o sujeito não tem consciência do que fala, do que diz, do que escreve. Ele é um ser passivo. A intuitiva, ele tem consciência do que fala, do que escreve, do que pensa, porque ele recebe a ideia do Espírito. O Espírito diz assim: eu estou te dando uma composição musical. Muito bem, para ele fazer essa composição musical e construir uma partitura, construir uma música, ele tem que sentar no piano, receber aquela intuição daquele som e procurar ele mesmo tocar o piano e ler a partitura, ver se ficou bem ou ficou errado. Ele tem que recriar em cima disso, ou tem que criar em cima da inspiração que ele teve. No caso dos artistas, a intuitiva tem essa variedade inspirativa. Agora, no passivo, ele senta no piano e toca tudo sem saber o que tocou. Tá bom. E foi. Foi uma bela interpretação. Ele pega Beethoven lá, uma sinfonia para orquestra piano, só piano com um instrumento de corda, e toca aquilo numa boa. E ninguém sabe que ele não sabe nem o que está tocando. Ele não conhece uma nota, não sabe nem o que é dó, que é ré, que é mi, ele toca ali. Ali é mecânico. Mas o intuitivo conhece as notas, conhece a harmonia, conhece os tons, conhece tudo referente à música. Não, o mecânico é passivo. É passivo. Está claro? Alguém mais, algum herói para terminar? Alguma heroína? Ninguém? Ficou claro isso? Ficou claro porque eu joguei isso no chão?
eu diria um termo mais, o meu inconformismo com essa situação, não me conformo com isso, nunca vou me conformar. A gente fica pegando lixo naquele lugar lá, em vez de subir e pegar as coisas boas, né? Que são as coisas do Espírito. Bem, então nós estamos terminando. Eu espero que vocês tenham entendido e atendido o que eu pedi. Mas aí depende do livre-arbítrio de cada um. O assunto foi colocado. Então, vamos à prece de encerramento. O que é isso aí? Senhor Jesus, nós muito vos agradecemos pela oportunidade de trazer aspectos tão importantes sobre a fenomenologia espírita, o espiritismo experimental, a nossa intuição, a nossa forma de desenvolvê-la ou aplicá-la e as influências dos bons espíritos que podem nos intuir, mas nunca dizem que são os responsáveis pela obra, porque a construção do trabalho é do próprio médium intuitivo, daquele que recebe as ideias para descoberta, para investigações. Acredito que também há um divisor de águas muito grandes entre o que nós dissemos, o que nós achamos e como as pessoas pensam. Não vou dizer as pessoas fora da casa espírita, porque essas têm já outros juízos de valores e às vezes até uma moral melhor do que nós espíritas. Mas o que pode ser pensado, o que pode ser refletido e o que pode ser debatido dentro da casa espírita. Então, acredito que isso tenha sido colocado. E assim, em vosso nome e em nome de Deus Onipotente, estamos encerrando a nossa aula. Pedimos por todos esses indivíduos, esses irmãos que estão em sofrimento, são muitos aqui, passam por privações diversas, sofrem dores, doenças, e pedimos pelos que desencarnaram. E assim, em vosso nome e em nome de Deus, elevamos o nosso pensamento na prece que nos deixaste. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em vosso nome, Jesus, e em nome de Deus Onipotente, encerramos a nossa aula no dia 3 de agosto